Ela me olhou de cima a baixo quando entrei no restaurante, como se eu fosse um cachorro perdido que havia se metido no lugar errado. "O que você está fazendo aqui?" A voz cortante ecoou pelo ambiente elegante, fazendo algumas cabeças se virarem na nossa direção. "Veio procurar emprego? Porque eu já te aviso que aqui a gente não contrata qualquer pessoa. Meu nome é Beatriz, tenho 28 anos, e aquela mulher atrás do balcão de recepção era minha prima Clara. A mesma que durante toda a nossa infância fez questão de me lembrar onde era o meu lugar na hierarquia familiar. Ela estava impecável como sempre, vestindo um terno que custava mais do que meu salário de 3 meses, com uma plaquinha dourada no peito onde se lia gerente em letras miúdas. Tentei encontrar as palavras certas, explicar que estava ali esperando alguém, mas ela me cortou antes que eu pudesse abrir a boca completamente. "Escuta bem, empregadinha", disse ela, se aproximando com aquele tom condescendente que eu conhecia desde os 7 anos de idade. "Este é um estabelecimento sério. Aqui não é lugar para gente como você. Os clientes aqui têm um padrão, entende? Não queremos que se sintam desconfortáveis." As palavras me atingiram como um soco no estômago. Ali estava eu, aos 28 anos, formada em administração com MBA quase concluído, sendo tratada como uma intrusa em um restaurante por minha própria prima. O pior de tudo era que ela estava fazendo isso na frente de estranhos, clientes que agora nos observavam com curiosidade e constrangimento. "Clara, eu só estou esperando. Eu realmente acho melhor você sair antes que eu tenha que chamar a segurança." Ela continuou, cruzando os braços sobre o peito como se fosse uma barreira intransponível entre mim e aquele mundo ao qual ela acreditava pertencer. "Você pode até ter estudado essas coisinhas aí, mas lugar de empregada doméstica não é num restaurante fino como este." Empregada doméstica. As palavras ecoaram na minha mente como um eco doloroso do passado. Era assim que ela sempre se referia ao trabalho da minha mãe, que durante 17 anos limpou a casa da tia Carmen, mãe da Clara, para nos sustentar. Era assim que ela me via, mesmo depois de todos esses anos, mesmo depois de tudo que eu havia conquistado. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu me recusei a dar a ela a satisfação de me ver chorar. Não ali, não na frente de todos aqueles estranhos que agora sussurravam entre si, especulando sobre o drama que se desenrolava na entrada do Sapori. A ironia era cruel. Eu estava ali para conhecer finalmente o restaurante sobre o qual Pedro falava com tanto carinho. Havia 6 meses que namorávamos, e ele sempre mencionava aquele lugar com uma paixão que me intrigava. "É meu lugar favorito no mundo", ele dizia sempre. "Um dia vou te levar lá para uma surpresa especial." Hoje era para ser esse dia especial. Pedro havia me ligado pela manhã, com aquela voz que sempre me acalmava, dizendo que finalmente chegara o momento de me mostrar o Sapori. "Vista algo bonito", ele havia pedido. "Quero que você se sinta especial." E ali estava eu, me sentindo tudo menos especial, sendo humilhada pela mesma pessoa que havia tornado minha infância um inferno silencioso. Clara e eu crescemos na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Ela morava nos quartos principais da mansão da tia Carmen, enquanto minha mãe e eu dividíamos um quartinho nos fundos, próximo à área de serviço. Durante o dia, minha mãe trabalhava como doméstica na mesma casa onde eu brincava sozinha no quintal, observando Clara pela janela com suas bonecas importadas e roupas de marca. Na escola, a diferença ficava ainda mais evidente. Clara chegava todos os dias no carro da tia Carmen, com uniforme novo e material escolar completo, enquanto eu caminhava 40 minutos para chegar à mesma instituição, usando uniformes que eram passados de ano em ano entre as filhas das empregadas da vizinhança. Nas festas de aniversário dela, eu era tolerada apenas porque minha mãe insistia que éramos família. Ficava sempre no cantinho, observando as outras crianças brincarem com brinquedos que eu só via em vitrines, comendo doces que pareciam ter vindo de outro mundo. Clara fazia questão de me apresentar para as amigas como a filha da empregada da minha mãe, sempre com aquele sorriso falso que escondia o prazer que sentia em me diminuir.
Quando completei 18 anos, minha mãe decidiu que era hora de buscarmos nossa independência. Alugamos um pequeno apartamento de 2 quartos num bairro mais simples, e eu comecei a trabalhar durante o dia para pagar minha faculdade noturna. Foram anos difíceis, de muito estudo e pouco sono, mas eu estava determinada a provar que podia ser mais do que as circunstâncias haviam definido para mim. Clara, enquanto isso, seguiu o caminho que lhe foi pavimentado desde o berço. Universidade particular, cara. Paga pela tia Carmen, estágio conseguido através dos contatos da família. E finalmente aquele emprego de gerente no Sapori, que ela sempre mencionava nas reuniões familiares como se fosse a CEO de uma multinacional. Prima, ainda está naquele servicinho? Era sua pergunta padrão sempre que nos encontrávamos, geralmente acompanhada daquele sorrisinho de falsa preocupação que me fazia querer desaparecer no chão. Por isso, talvez, eu nunca havia contado para a família sobre Pedro. Não por vergonha, mas porque havia aprendido a valorizar minha privacidade. Pedro era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Ele me respeitava, me ouvia, me fazia sentir valorizada por quem eu era, não pelo que eu possuía ou de onde vinha. Ele trabalhava com restaurantes, isso eu sabia, mas sempre falava sobre o assunto de forma vaga, como se não quisesse misturar vida pessoal com profissional. Um dia você vai entender por que eu separo essas coisas. Ele dizia quando eu insistia para conhecer melhor seu mundo profissional. E agora, ali parada na entrada do Sapori, sendo humilhada pela minha prima na frente de dezenas de pessoas, eu entendia por que algumas coisas deveriam permanecer separadas. Se Pedro chegasse agora e visse aquela cena, o que ele pensaria de mim? Como eu explicaria que aquela mulher furiosa e arrogante era minha família? Eu já disse que você precisa sair. Clara repetiu, mais alto desta vez, como se quisesse ter certeza de que todos no restaurante pudessem ouvir. Não me obrigue a ser mais clara do que já estou sendo. Foi então que ouvi passos atrás de mim, vindos do corredor que levava aos escritórios do fundo do restaurante. Uma voz familiar, mas com um tom que eu nunca havia escutado antes. Que está acontecendo aqui? Me virei lentamente, rezando para que não fosse Pedro testemunhando aquela humilhação pública. Mas era exatamente ele, saindo do corredor dos fundos com uma pasta nas mãos e uma expressão de confusão no rosto, que rapidamente se transformou em algo muito mais sério. Clara se endireitou imediatamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Sua postura mudou completamente. Os ombros se alinharam, o queixo se ergueu, e aquele sorriso profissional artificial tomou conta de seu rosto. Ah, Senhor Pedro, eu estava apenas orientando esta pessoa sobre nossos padrões de atendimento, Clara disse, tentando soar profissional, mas eu podia perceber o nervosismo em sua voz. Ela não me olhava mais, como se eu tivesse me tornado invisível. Senhor Pedro? Minha mente demorou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Pedro olhou para mim, depois para Clara, e vi sua expressão mudar completamente. Seus olhos, normalmente tão carinhosos quando me olhavam, se estreitaram de uma forma que eu nunca havia visto antes. Esta pessoa, disse ele, se aproximando e colocando o braço ao redor da minha cintura com uma naturalidade que fez meu coração acelerar e minha mente entrar em pânico ao mesmo tempo, é minha namorada. E você acabou de humilhá-la na entrada do meu restaurante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia sentir os olhares de todos os clientes se voltando para nós, mas desta vez não era eu o objeto de curiosidade constrangedora. Era Clara, que havia perdido toda a cor do rosto e estava com a boca aberta, mas sem conseguir emitir nenhum som. Meu. A palavra ecoou na minha mente como um eco interminável. Pedro havia dito, meu restaurante. Não o restaurante onde ele trabalhava, não o lugar que ele frequentava. Seu restaurante. Senhor Pedro, eu não sabia. Ela não disse. Clara gaguejou. E pela primeira vez na vida eu a vi verdadeiramente desesperada. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela tentava encontrar palavras que pudessem consertar o estrago que havia feito. Não disse o quê? Pedro perguntou.
E sua voz estava baixa, mas carregada de uma autoridade que eu nunca havia presenciado. Era como se ele tivesse se transformado em uma pessoa completamente diferente diante dos meus olhos. Que era minha namorada? Ou você não disse que este lugar não era para gente como ela? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma acusação pesada. Clara abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe fora d'água. Eu ainda estava processando tudo. Pedro era o dono do Sapori. O homem que eu namorava há 6 meses, que me levava para jantares em lanchonetes simples, que dirigia um carro usado e usava roupas discretas, era o proprietário de um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Quantas outras pessoas você já tratou assim? Pedro continuou. E sua pergunta fez Clara engolir em seco. Quantos outros clientes ou pessoas você julgou por sua aparência antes mesmo de saber quem eram? Eu podia ver o pânico nos olhos de Clara. Ela trabalhava ali há 2 anos, segundo sempre contava nas reuniões familiares, e agora estava sendo confrontada pelo próprio dono do estabelecimento. Tudo por causa de sua necessidade compulsiva de me humilhar. Pedro, tentei intervir, colocando minha mão em seu braço. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Ele me olhou com aquela ternura que eu conhecia tão bem, mas balançou a cabeça. Não, Bia. Isso não pode passar batido. O que aconteceu aqui vai contra tudo que este restaurante representa. Bia. Era assim que ele me chamava nos nossos momentos íntimos, quando estávamos sozinhos no apartamento dele assistindo filmes ou cozinhando juntos. Ouvir esse apelido carinhoso ali, naquele contexto, fez meu peito se apertar com uma mistura de amor e confusão. Durante todos esses meses, Pedro havia sido cuidadoso para não revelar detalhes sobre seu trabalho. Eu sabia que ele estava envolvido com restaurantes, mas sempre imaginei que fosse funcionário de alguma rede, talvez um gerente regional ou algo do tipo. Ele morava em um apartamento simples, dirigia um Honda Civic do ano 2015, e suas roupas eram sempre discretas e sem marcas ostensivas. Quando saíamos para jantar, sempre escolhíamos lugares aconchegantes mais simples. Pizzarias familiares, restaurantes por quilo, uma vez ou outra um lugar um pouco mais sofisticado, mas nunca nada que sugerisse que ele tinha condições de bancar refeições de R$ 300 por pessoa. Por favor, me escute. Clara tentou novamente, e pela primeira vez em quase 21 anos de convivência, eu a vi implorar. Eu sou uma boa funcionária. Você pode perguntar para qualquer pessoa aqui. Eu trabalho duro, eu me dedico. Você trabalha duro humilhando pessoas? Pedro a interrompeu. Você se dedica a fazer com que possíveis clientes se sintam constrangidos e indesejados? A conversa estava atraindo cada vez mais atenção. Os garçons haviam parado de servir as mesas para observar a cena, e eu podia ouvir sussurros vindos de todas as direções. Alguns clientes seguravam seus celulares discretamente, provavelmente gravando ou fotografando o que estava acontecendo. Eu me sentia dividida entre a satisfação de finalmente ver Clara sendo confrontada por seu comportamento e o constrangimento de estar no centro de tamanha exposição. Além disso, havia uma parte de mim que estava magoada com Pedro. Por que ele nunca me contou quem realmente era? Por que deixou que eu acreditasse que ele era apenas mais um funcionário do ramo de restaurantes? Clara, Pedro disse, e sua voz havia assumido um tom final que não deixava espaço para argumentação. Pegue suas coisas. Você está demitida. Agora. As palavras caíram como uma sentença no ambiente já tenso. Clara deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente empurrada. Mas, senhor... Pedro, eu trabalho aqui há 2 anos. Eu sou uma boa funcionária. Por favor, me dê uma chance. Ela implorou, e as lágrimas que há pouco eu havia segurado começaram a rolar pelo rosto dela. Eu preciso deste emprego. Eu cometi um erro. Eu reconheço. Mas, por favor. Você teve sua chance. Pedro respondeu com firmeza. E escolheu usar sua posição para humilhar alguém. Isso não é o tipo de pessoa que representa meu estabelecimento. Foi então que Clara me olhou diretamente pela primeira vez desde que Pedro havia aparecido. Seus olhos estavam vermelhos e desesperados, e por um momento eu quase senti pena dela. Quase.
Beatriz, ela disse, e meu nome soou estranho em sua boca quando não estava carregado de desdém. Por favor, diga alguma coisa. Você sabe que eu não sou má pessoa. Nós somos família. Família. A palavra que ela havia ignorado completamente minutos antes, quando me tratava como lixo na frente de estranhos. Agora, quando precisava de mim, subitamente eu voltava a ser família. Eu sei exatamente que tipo de pessoa você é, Clara. Respondi. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você é a mesma pessoa que durante toda a nossa infância fez questão de me lembrar que eu não era boa o suficiente para estar no mesmo ambiente que você. A mesma pessoa que ainda hoje, aos 32 anos, não consegue me tratar com respeito básico. Pedro me olhou com admiração, e eu senti uma onda de força que não sabia que possuía. 32 anos humilhando alguém não se apaga com um pedido de desculpas quando você descobre que essa pessoa tem conexões que podem prejudicar sua carreira. Continuei. Você não está arrependida do que fez. Você está arrependida de ter feito com a pessoa errada. Clara abriu a boca para protestar, mas Pedro levantou a mão, interrompendo qualquer coisa que ela pudesse dizer. A decisão está tomada. Você tem 15 minutos para recolher seus pertences e deixar o estabelecimento. Clara saiu cambaleando em direção ao escritório para recolher suas coisas, e eu finalmente pude respirar. Pedro me guiou gentilmente para uma mesa reservada no fundo do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Suas mãos estavam quentes quando tocaram as minhas, e eu percebi que as minhas estavam geladas e tremendo. Sinto muito. Ele disse assim que nos sentamos. Você não deveria ter passado por isso. Principalmente não aqui. Não hoje. Eu o observei por um longo momento, tentando conciliar o Pedro que eu conhecia com o homem que acabara de demitir minha prima com uma autoridade que não deixava margem para questionamentos. Ele ainda era o mesmo. Os mesmos olhos gentis, o mesmo sorriso tímido, as mesmas mãos calejadas que sempre me intrigaram. Mas havia algo diferente agora. Uma camada de complexidade que eu não havia percebido antes. Você é o dono, eu disse. E não era uma pergunta. Do Sapori. Você é o dono. Pedro assentiu, olhando para suas próprias mãos. Eu ia te contar. Hoje, na verdade. Era parte da surpresa. Que surpresa? Ele sorriu, mas era um sorriso nervoso, quase constrangido. Eu queria te trazer aqui, te mostrar o restaurante, e depois... Bem, depois te contar sobre um projeto novo que estou planejando. Queria sua opinião profissional. Minha opinião profissional. Durante todos esses meses, sempre que eu tentava falar sobre meu trabalho ou meus estudos, Pedro me ouvia com atenção, mas nunca havia pedido minha opinião sobre questões relacionadas ao negócio dele. Eu sempre imaginei que ele fosse apenas educado demais para demonstrar desinteresse. Por que você nunca me contou? Perguntei. E não consegui esconder a mágoa na minha voz. Durante 6 meses, Pedro. 6 meses fingindo ser outra pessoa. Eu nunca fingi ser outra pessoa, ele disse rapidamente. Eu apenas... não contei tudo. E tinha bons motivos para isso. Um garçom se aproximou discretamente, oferecendo água e perguntando se gostaríamos de ver o menu. Pedro acenou que não, e o jovem se afastou respeitosamente. Eu podia sentir que ainda éramos o centro das atenções, mesmo tentando manter nossa conversa em tons baixos. Que motivos? Insisti. Pedro suspirou, passando as mãos pelos cabelos, um gesto que eu reconhecia como sinal de que ele estava nervoso ou desconfortável. Porque isso já aconteceu antes, Bia. Já me relacionei com pessoas que mudaram completamente quando descobriram sobre o restaurante, sobre minha situação financeira. De repente, eu não era mais o Pedro que elas haviam conhecido. Eu me tornava o dono do Sapori, com tudo que isso representa. Eu tentei processar o que ele estava dizendo, mas uma parte de mim ainda estava magoada. Então você decidiu me testar? Ver se eu era interesseira? Não, ele disse, talvez um pouco alto demais, porque algumas pessoas nas mesas próximas olharam na nossa direção. Ele baixou a voz novamente. Não era um teste. Era...
proteção, minha e sua. Eu queria ter certeza de que o que estávamos construindo era real. E não era? Perguntei. Real, eu quero dizer. Se você precisava esconder uma parte tão importante da sua vida, como podia ser real? A pergunta ficou suspensa entre nós como uma barreira invisível. Pedro me olhou com uma intensidade que me fez sentir como se ele estivesse tentando encontrar as palavras certas para salvar algo que estava se quebrando. Era real, ele disse finalmente. É real. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci, Bia. Você nunca me pediu nada. Nunca insinuou que eu deveria pagar contas mais caras ou te levar para lugares mais sofisticados. Você ficava feliz assistindo filme em casa, cozinhando juntos, conversando sobre seus sonhos. Ele tinha razão sobre isso. Durante todos esses meses, eu realmente havia ficado feliz com nossas atividades simples. Adorava os domingos preguiçosos no apartamento dele, tentando novas receitas que encontrávamos na internet, assistindo séries até tarde, conversando sobre tudo e sobre nada. Mas isso me faz pensar, continuei. Se você achava que eu era tão genuína assim, por que não confiou em mim? Por que não acreditou que eu continuaria sendo a mesma pessoa? Pedro ficou em silêncio por um momento, olhando para a mesa como se as respostas estivessem escritas na toalha de linho branco. Porque eu estava com medo, ele admitiu. Medo de que você me visse diferente. Medo de que isso mudasse a dinâmica entre nós. E principalmente, medo de que você se sentisse obrigada a estar comigo por causa do que eu tenho, não por causa de quem eu sou. Era uma confissão vulnerável, e eu podia ver que não havia sido fácil para ele admitir isso. Mas ainda havia algo que não se encaixava na história toda. Como você conseguiu abrir este lugar? Perguntei, gesticulando para o ambiente elegante ao nosso redor. Quero dizer, você tem 29 anos. Este tipo de estabelecimento deve ter custado uma fortuna. Pedro sorriu, e desta vez era um sorriso genuíno, quase orgulhoso. Herança do meu avô, explicou. Ele tinha uma pequena rede de padarias na região metropolitana. Quando morreu, há 3 anos, deixou tudo para mim. Eu vendia as padarias, juntei com minhas economias. Eu trabalhava como chefe em alguns restaurantes bons e investi tudo aqui. Chefe, mais uma peça do quebra-cabeças que se encaixava. Isso explicava por que ele cozinhava tão bem, porque sempre sabia exatamente que temperos usar, porque suas mãos tinham aqueles calos específicos que eu sempre havia notado, mas nunca questionado. E Clara, como ela conseguiu o emprego aqui? O rosto de Pedro se fechou ligeiramente. Ela veio recomendada por um cliente frequente. Tinha experiência em hotelaria, falava bem, se apresentava profissionalmente. No papel, era uma candidata perfeita. Mas eu sempre senti que havia algo artificial nela, como se ela estivesse representando um papel. Nunca consegui colocar o dedo no que exatamente me incomodava, até hoje. Eu podia imaginar perfeitamente Clara durante a entrevista de emprego. Impecável, charmosa, dizendo exatamente o que achava que Pedro queria ouvir. Era uma habilidade que ela havia desenvolvido ao longo dos anos, principalmente com os adultos da nossa família. Todos sempre falavam sobre como ela era uma menina educada e bem comportada, enquanto eu era vista como a quieta, a tímida, a que não se destacava. Ela é minha prima, eu disse finalmente. Crescemos na mesma casa. Pedro levantou as sobrancelhas, surpreso. Vocês são família? Mas o jeito que ela te tratou? É exatamente assim que ela sempre me tratou, respondi. Desde que tenho memória. Para Clara, eu sempre fui inferior, mesmo quando éramos crianças. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica na casa da tia Carmen, mãe da Clara. Nós morávamos nos fundos da casa, e Clara sempre fez questão de me lembrar qual era a minha posição na hierarquia familiar. Contei para Pedro sobre nossa infância, sobre como Clara sempre me tratava como uma intrusa em sua própria casa, sobre como ela fazia questão de me humilhar na frente das outras crianças, sobre como, mesmo depois de adultas, ela continuava me tratando como se eu fosse uma cidadã de segunda classe. Nas reuniões de família,
Expliquei. Ela sempre pergunta sobre meu trabalho com aquele tom condescendente, como se eu nunca fosse conseguir nada na vida. Prima, ainda está naquele servicinho? É a pergunta favorita dela. Pedro balançou a cabeça, visivelmente irritado. E o resto da família? Ninguém nunca disse nada? Eles acham que é brincadeira entre primas, ou então simplesmente não se importam o suficiente para intervir. Clara sempre foi a queridinha da família. Bonita, bem-sucedida, encaminhada na vida. Eu sempre fui a outra. Bem, Pedro disse, pegando minha mão por cima da mesa. Espero que depois de hoje ela tenha aprendido que você não é a outra. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço, e qualquer um que não consegue ver isso é que está perdendo. Suas palavras me aqueceram por dentro, mas ainda havia uma sombra de dúvida na minha mente. Pedro, eu disse, eu preciso saber uma coisa. O que vai acontecer conosco agora? Agora que eu sei quem você realmente é? Agora que tudo mudou? Ele apertou minha mão com mais força. Nada mudou, Bia. Eu ainda sou o mesmo homem que se apaixonou por você. Ainda sou o cara que adora passar domingos fazendo panquecas ruins e assistindo documentários sobre crimes reais. Eu sorri apesar de tudo. Nossas panquecas realmente eram terríveis. Mas agora você sabe toda a verdade sobre mim. Ele continuou. E se você quiser, eu gostaria de te mostrar outros aspectos da minha vida. Inclusive, te envolver nos meus planos profissionais, se você estiver interessada. Que tipo de planos? Pedro olhou ao redor do restaurante, como se estivesse visualizando algo que ainda não existia. Eu quero expandir. Abrir mais um restaurante, mas com um conceito diferente. Menos formal, mais acessível, mas com a mesma qualidade. E eu preciso de alguém que entenda de administração, alguém em quem eu confie completamente. Meu coração disparou. Você está oferecendo um emprego? Eu estou oferecendo uma parceria, ele disse. Profissional e pessoal, se você quiser. Foi nesse momento que vi Clara passando pela sala principal, carregando uma caixa com seus pertences. Ela não olhou na nossa direção. Manteve os olhos fixos no chão enquanto caminhava rapidamente em direção à saída. Mesmo de longe, eu podia ver que ela havia chorado. Por um instante, senti uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Mas então me lembrei de todas as vezes que ela me humilhou, de todas as piadas maldosas, de todos os momentos em que ela fez questão de me diminuir. Ela vai contar para a família, eu disse para Pedro. Contar o quê? Que foi demitida por tratar mal um cliente? Ela vai inventar uma versão que a favoreça. Vai dizer que fui injusta com ela, que usei meu relacionamento para prejudicá-la. Pedro deu de ombros. E isso te preocupa? Pensei na pergunta por um momento. Há 6 meses, eu teria ficado apavorada com a possibilidade de criar conflito na família. Teria me sentido culpada. Talvez até tivesse tentado interceder por Clara junto a Pedro. Mas agora, observando-a sair do restaurante com a cabeça baixa, tudo que eu sentia era uma estranha sensação de leveza, como se um peso que eu carregava há décadas tivesse finalmente sido tirado dos meus ombros. Não? Respondi, e percebi que estava sendo completamente honesta. Não me preocupa nem um pouco. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Pedro e eu passamos horas conversando sobre nosso relacionamento, sobre confiança, sobre os planos para o futuro. Decidimos que iríamos devagar, reconstruindo nossa conexão sobre uma base de total transparência. Ele me mostrou os planos para o segundo restaurante, um projeto ambicioso, mas realista, focado em comida de qualidade a preços acessíveis. Ficava claro que Pedro tinha não apenas talento culinário, mas também uma visão empresarial sólida. Sua proposta de parceria era séria e bem fundamentada. Mas eu sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Clara não demoraria a contar sua versão dos acontecimentos para a família, e eu precisava me preparar para as consequências. A ligação da tia Carmen chegou na quarta-feira, 3 dias depois do incidente no Sapori. Eu estava no escritório onde trabalho como assistente administrativa, revisando relatórios,
Quando meu telefone tocou com a melodia que eu havia definido especificamente para chamadas da família, uma forma de me preparar psicologicamente antes de atender. Beatriz. A voz da tia Carmen era fria e carregada de desaprovação. Precisamos conversar. Agora. Boa tarde para você também, tia. Respondi, tentando manter um tom neutro. Não venha com ironias comigo, mocinha. Clara me contou o que você fez. Como você pôde? Como pôde usar seu namoradinho para prejudicar sua própria prima? Namoradinho. A forma diminutiva não era coincidência. Era a maneira da tia Carmen de desqualificar Pedro antes mesmo de conhecê-lo, da mesma forma que sempre fazia comigo. Eu não usei ninguém para nada, tia. Clara foi demitida por tratar mal um cliente. O fato de esse cliente ser eu é apenas coincidência. Coincidência? Ela repetiu, e eu podia praticamente ver sua expressão de incredulidade através do telefone. Que coincidência conveniente, não é mesmo? Logo você, que nunca conseguiu emprego decente na vida, aparece namorando o dono do restaurante onde Clara trabalha. A acusação me atingiu como um tapa. Durante todos esses anos, eu havia me esforçado para provar meu valor profissional, terminando a faculdade, fazendo cursos extras, trabalhando dobrado para conseguir cada promoção. Mas para a tia Carmen, assim como para Clara, nada disso importava. Eu continuava sendo a filha da empregada que não merecia sucesso. Meu relacionamento com Pedro não tem nada a ver com o trabalho da Clara. Eles se conheceram muito antes de eu sequer saber que ele existia. Ah, é? E você espera que eu acredite que foi só coincidência você aparecer justamente no restaurante onde ela trabalha? Que você não planejou isso tudo para se vingar dela? Vingar. Como se todos os anos de humilhação, todas as piadas maldosas, todos os momentos em que Clara me fez sentir inferior fossem apenas brincadeiras inocentes das quais eu deveria me vingar. Tia, a Clara passou a vida inteira me tratando mal. Se ela foi demitida, foi porque finalmente alguém presenciou o tipo de pessoa que ela realmente é. Que pessoa? Clara é uma menina trabalhadora, educada, que sempre se esforçou para ter uma vida digna. Você que sempre foi invejosa do sucesso dela. Invejosa. A palavra que a família sempre usava quando eu questionava o comportamento de Clara. Como se meu desconforto com as humilhações constantes fosse apenas inveja do seu status privilegiado. Escute bem, Beatriz. A tia Carmen continuou. E sua voz assumiu aquele tom autoritário que eu conhecia desde criança. Você vai ligar para esse seu namorado e vai convencê-lo a dar o emprego da Clara de volta. Ou então, você não aparece mais nas reuniões de família. A ameaça ficou suspensa no ar. Durante anos, eu havia lutado para manter meu lugar na família, mesmo sendo constantemente diminuída. Sempre acreditei que, apesar de tudo, eles eram minha família, e eu precisava preservar esses laços. Mas agora, ouvindo aquela ultimato, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Como é que é? Eu disse não, tia. Não vou pedir para Pedro recontratar Clara. Ela foi demitida por um motivo justo e eu não vou interferir em decisões profissionais dele. Então, você está escolhendo esse homem em vez da sua própria família? Eu estou escolhendo o que é certo. E o que é certo é que Clara finalmente enfrentou as consequências do seu comportamento. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Eu podia imaginar a tia Carmen do outro lado da linha, tentando encontrar argumentos que pudessem me fazer ceder, como sempre acontecia no passado. Muito bem, ela disse finalmente. Mas não venha chorando depois quando você descobrir que esse homem está só te usando. Homens ricos não se casam com meninas como você. Eles se divertem e depois procuram alguém do mesmo nível social. As palavras foram como facadas, mas desta vez elas não me atingiram da forma esperada. Em vez de dor, eu senti uma estranha sensação de clareza. Obrigada por deixar tão claro o que você realmente pensa de mim, tia. É bom saber onde eu realmente me encaixo na sua escala de valores. Beatriz, você está cometendo um erro.
O único erro que cometi foi acreditar que um dia vocês me veriam como parte da família de verdade. Eu a interrompi. Mas agora eu entendo que para vocês, eu sempre serei apenas a filha da empregada que ousou sonhar alto demais. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder, e minhas mãos estavam tremendo. Não de medo ou de tristeza, mas de uma mistura de raiva e libertação que eu nunca havia experimentado antes. Minha mãe ligou no dia seguinte. Sua voz era cansada, e eu podia perceber que ela havia chorado. Filha, ela disse, a Carmen me ligou. Ela está muito chateada com você. Eu sei, mãe. Ela me ligou ontem. Ela disse que você está namorando um homem rico e que usou isso para prejudicar a Clara. Isso é verdade? Minha mãe sempre foi diferente da tia Carmen. Mesmo trabalhando como empregada doméstica na casa delas por tantos anos, ela nunca perdeu sua dignidade ou me ensinou a me sentir inferior. Mas eu sabia que ela ainda se sentia grata à tia Carmen por ter nos dado abrigo quando eu era pequena. E isso complicava a nossa situação. Mãe, eu estou namorando Pedro há 6 meses. Eu não sabia que ele era dono do restaurante onde Clara trabalha. Quando fui conhecer o lugar, ela me humilhou na frente de todo mundo. Me tratou como se eu fosse uma intrusa. Pedro presenciou tudo e decidiu demiti-la. Mas, filha, ela é sua prima. Ela é minha prima que durante 21 anos me tratou como lixo. Ela me chamou de empregada doméstica, mãe, na frente de estranhos. Disse que eu não tinha padrão para estar naquele lugar. Ouvi minha mãe suspirar profundamente. Eu sei que a Clara sempre foi difícil com você. Mas ela é jovem. Ela pode mudar. Ela tem 32 anos, mãe. Não é mais uma criança que não sabe o que faz. Ela é uma adulta que escolhe, conscientemente, humilhar outras pessoas. E agora? O que vai acontecer? Agora eu vou seguir minha vida. Vou continuar namorando Pedro, vou considerar a proposta profissional dele e vou parar de me preocupar com o que a família da tia Carmen pensa de mim. Eles podem te excluir das reuniões familiares. Mãe, eu disse gentilmente, essas reuniões nunca foram realmente sobre família. Eram sobre hierarquia, sobre me lembrar constantemente do meu lugar. Talvez seja melhor ficar longe disso por um tempo. Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Você tem certeza de que esse Pedro é uma boa pessoa? Porque a Carmen tem razão sobre uma coisa. Homens ricos às vezes. Ele é uma boa pessoa, mãe. E mesmo que não fosse, mesmo que tudo desse errado entre nós, eu não vou mais aceitar ser tratada com desrespeito pela família. Não vou mais fingir que tudo bem ser humilhada só para manter a paz. Depois que desliguei o telefone, me senti estranhamente leve. Era como se eu tivesse finalmente colocado para fora algo que estava engasgado na minha garganta há décadas. Pedro chegou ao meu apartamento no final da tarde, trazendo ingredientes para o jantar. Era uma quinta-feira comum, mas ele havia proposto cozinharmos juntos, uma tradição que mantínhamos desde o início do nosso relacionamento. Como foi seu dia? Ele perguntou enquanto tirava os mantimentos das sacolas. Interessante, respondi, contando sobre as ligações da tia Carmen e da minha mãe. Pedro parou o que estava fazendo e me olhou com preocupação. E como você está se sentindo com tudo isso? Livre, respondi. E me surpreendi com a sinceridade da resposta. Pela primeira vez na vida, eu me sinto livre para ser quem eu realmente sou, sem me preocupar em agradar pessoas que nunca me valorizaram mesmo. Ele sorriu e veio me abraçar. Estou orgulhoso de você. Sei que não deve ter sido fácil. Não foi, mas foi necessário. Enquanto cozinhávamos, Pedro me contou sobre sua conversa com o advogado sobre a sociedade no novo restaurante. Os termos eram justos, a proposta era sólida, e eu senti uma empolgação genuína com a possibilidade de trabalhar em algo que realmente me motivava. Tem uma coisa que eu quero te contar, disse Pedro enquanto cortava cebolas para o refogado. Recebi uma ligação hoje, de alguém que se identificou como amigo da Clara. Meu estômago se contraiu. O que essa pessoa queria? Aparentemente, Clara pediu para ele interceder por ela. Ofereceu até aceitar uma redução salarial se eu a recontratasse. E o que você disse?
Pedro me olhou com seriedade. Disse que a decisão estava tomada e que não havia possibilidade de reversão. Também deixei claro que qualquer nova tentativa de contato seria considerada assédio. Senti uma onda de gratidão e amor por ele. Pedro não estava apenas me defendendo. Estava defendendo seus próprios princípios e valores. Obrigada, eu disse. Pelo quê? Por não ceder à pressão. Por manter sua decisão mesmo quando seria mais fácil voltar atrás. Bia, ele disse, se aproximando e segurando meu rosto entre suas mãos. Eu nunca vou permitir que alguém te trate da forma que Clara te tratou. Nunca. Isso não é negociável. Naquela noite, enquanto jantávamos a massa que havíamos preparado juntos, eu senti que algo havia mudado definitivamente na minha vida. Não era apenas sobre Pedro, ou sobre Clara, ou sobre o trabalho no restaurante. Era sobre mim mesma, sobre ter finalmente encontrado coragem para defender meu próprio valor. Mas eu sabia que a história ainda não havia terminado. Clara não era o tipo de pessoa que aceitaria uma derrota sem lutar. E eu tinha certeza de que ela ainda tentaria alguma coisa para reverter a situação, ou, pelo menos, para se vingar. A vingança de Clara veio de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. 2 semanas depois do incidente no Sapori, recebi uma ligação do meu chefe pedindo para conversar reservadamente. Beatriz, disse ele, fechando a porta do escritório atrás de mim. Recebi uma denúncia anônima sobre você. Meu sangue gelou. Que tipo de denúncia? Alguém alegou que você está usando informações privilegiadas da empresa para ajudar seu namorado a abrir um restaurante concorrente aos nossos clientes do setor alimentício. A acusação era absurda, mas eu sabia exatamente de onde vinha. Nossa empresa prestava consultoria para algumas redes de fast food pequenas, nada que chegasse perto do segmento do Sapori ou dos planos de Pedro. Mas Clara havia encontrado uma forma de tentar me prejudicar profissionalmente. Isso é completamente falso, respondi, tentando manter a calma. Eu posso explicar exatamente qual é minha situação e provar que não há conflito de interesses. Meu chefe, Sr. Ricardo, era um homem justo que sempre havia reconhecido meu trabalho. Depois de uma conversa franca sobre meu relacionamento com Pedro e os projetos dele, ficou claro que não havia base nenhuma para a denúncia. Mas o fato de alguém ter tentado prejudicar minha carreira dessa forma me deixou profundamente abalada. Você tem ideia de quem pode ter feito essa denúncia? Ele perguntou. Tenho, respondi, e vou resolver isso. Saí do escritório determinada a confrontar Clara de uma vez por todas. Não podia permitir que ela continuasse tentando destruir minha vida só porque havia enfrentado as consequências dos próprios atos. Encontrei o endereço do apartamento dela através de uma prima em comum, Júlia, que ainda mantinha contato com ambas as facções da família. Júlia havia me ligado no dia anterior, tentando mediar a situação. Beatriz, essa briga está deixando todo mundo desconfortável. Ela havia dito. A tia Carmen está inconsolável. A Clara está desesperada procurando emprego. E você... Bem, você parece ter mudado completamente. Mudei para melhor, eu havia respondido. Talvez vocês pudessem conversar, tentar resolver isso. Só se ela parar de tentar prejudicar minha carreira, eu disse, contando sobre a denúncia anônima. Júlia ficou chocada. Clara fez isso? Você tem certeza? Quem mais saberia detalhes sobre onde eu trabalho e que tipo de serviço minha empresa presta? Foi assim que consegui o endereço de Clara. Júlia relutantemente me passou a informação, pedindo que eu tentasse conversar civilizadamente. O apartamento de Clara ficava em um bairro nobre, em um prédio moderno com portaria 24 horas. Era exatamente o tipo de lugar que correspondia à imagem que ela sempre quis projetar. Bem-sucedida, sofisticada, superior. Quando a campainha tocou, Clara demorou alguns minutos para atender. Quando abriu a porta, pude ver que ela não estava bem. Seus cabelos estavam desarrumados. Ela usava roupas caseiras simples e havia círculos escuros sob seus olhos. O que você quer aqui? Perguntou, sem me convidar para entrar. Conversar sobre a denúncia que você fez na minha empresa.
Algo passou rapidamente pelo rosto dela. Um lampejo de culpa ou medo, mas ela rapidamente recompôs a expressão. Não sei do que você está falando. Clara, não me subestime. Você é a única pessoa que conhece detalhes suficientes sobre meu trabalho para fazer esse tipo de denúncia. Ela hesitou por um momento. Depois abriu mais a porta e me fez sinal para entrar. O apartamento era elegante, mas impessoal, como se fosse decorado por alguém que se preocupava mais com aparências do que com conforto. Você destruiu minha vida, ela disse assim que fechou a porta. Eu trabalhava naquele restaurante há 2 anos. Era o melhor emprego que eu já tive. E você destruiu esse emprego com suas próprias ações, respondi. Ninguém pediu para você me humilhar daquela forma. Eu não sabia que você estava namorando o dono, ela gritou. E pela primeira vez, desde que a conhecia, vi Clara completamente descontrolada. Se eu soubesse, nunca teria. Exato, eu a interrompi. Você só me tratou daquela forma porque achou que podia. Porque achou que eu não tinha ninguém para me defender. Clara se jogou no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Você sabe como está difícil encontrar outro emprego? Todos no setor sabem que fui demitida do Sapori. Pedro não deu referências, obviamente. Estou há 2 semanas procurando e nada. Por um momento, senti uma pontada de algo que poderia ter sido compaixão. Mas então me lembrei de todas as vezes que ela havia me humilhado sem qualquer remorso. Clara, você pode encontrar outro emprego. Talvez só precise aceitar que não vai ser algo tão prestigioso quanto o Sapori. Mas tentar prejudicar minha carreira não vai resolver seus problemas. Por que você não conversa com ele? Ela perguntou, e havia desespero em sua voz. Você podia pedir para ele me dar uma segunda chance, ou pelo menos dar uma referência positiva. Por que eu faria isso? Porque somos família. A palavra explodiu entre nós como uma bomba. Família. A mesma família que ela havia ignorado quando me chamou de empregada doméstica na frente de estranhos. Família? Repeti, e não consegui esconder o sarcasmo na minha voz. Onde estava essa preocupação familiar quando você passou a vida inteira me diminuindo? Onde estava quando você me chamou de empregada e disse que eu não tinha padrão para estar naquele restaurante? Clara abaixou a cabeça. Eu sei que sempre fui difícil com você, mas eu nunca pensei que eu um dia pudesse estar em posição de poder? Que eu pudesse ter algo que você não tem? Não é isso. É exatamente isso, Clara. Você sempre me tratou mal porque pensava que podia. Porque eu era a filha da empregada, a prima pobre que morava nos fundos da casa. Você nunca imaginou que um dia eu pudesse ter algo que você quisesse. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e eu pude ver que estava processando a verdade das minhas palavras. Eu cresci pensando que era melhor que você, ela disse finalmente, com uma voz muito baixa. Minha mãe sempre dizia que eu era especial, que tinha potencial, que você... Bem, que você era diferente de nós. E você acreditou. Acreditei. E quando você começou a se formar, a conseguir empregos melhores, a se vestir bem, eu fiquei com raiva. Como se você estivesse invadindo um espaço que era meu. Era a primeira vez que Clara estava sendo completamente honesta comigo. E eu não sabia como reagir. Parte de mim queria continuar brigando, mas outra parte estava cansada de carregar tanto ressentimento. Clara, eu disse, eu não quero sua vida. Nunca quis. Eu só queria respeito. Queria ser tratada como um ser humano, não como uma intrusa na minha própria família. Eu sei, ela respondeu, e havia lágrimas em seus olhos. Eu sei que fui horrível com você. E eu sinto muito. De verdade. Sente muito por ter me tratado mal? Ou sente muito por ter perdido o emprego? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Clara me olhou por um longo momento antes de responder. As 2 coisas, ela admitiu. Mas principalmente sinto muito por ter perdido a chance de te conhecer de verdade. Por ter desperdiçado todos esses anos sendo cruel com alguém que poderia ter sido minha amiga. Era uma admissão surpreendente, e eu senti algo dentro de mim se suavizar ligeiramente. Sobre a denúncia na minha empresa, comecei.
Fui eu. Ela confessou imediatamente. Estava com raiva. Queria te prejudicar como você havia me prejudicado. Foi mesquinho e errado. Você precisa ligar para lá e desfazer a denúncia. Dizer que foi um mal-entendido. Vou ligar amanhã de manhã, ela prometeu. E Beatriz, sobre o Pedro, você acha que... Não, eu a interrompi. Não vou pedir para ele te recontratar. Você foi demitida por um motivo justo, e essa consequência você precisa enfrentar sozinha. Clara assentiu, parecendo entender. Mas, continuei, se você realmente mudou, se você realmente quer ser uma pessoa melhor, talvez no futuro possamos tentar reconstruir algum tipo de relacionamento. Como primas de verdade desta vez. Você faria isso? Depois de tudo? Eu faria isso por mim, respondi. Porque carregar raiva para sempre não é saudável. Mas seria um recomeço completo, Clara. Nada de hierarquias, nada de superioridade. Igualdade total. Eu entendo, ela disse. E eu vou tentar merecer essa chance. Quando saí do apartamento de Clara, o sol estava se pondo. Peguei o ônibus para casa pensando em como era estranho o rumo que as coisas haviam tomado. 6 meses atrás, eu jamais imaginaria que estaria namorando o dono de um restaurante elegante, muito menos que confrontaria Clara dessa forma. Pedro estava me esperando no meu apartamento, como havíamos combinado. Ele trouxera pizza e refrigerante, nosso jantar de quinta-feira tradicional, mesmo depois de todas as revelações sobre sua situação financeira. Como foi? Ele perguntou assim que me viu. Contei sobre a conversa com Clara, sobre suas admissões e promessas. Você acha que ela realmente mudou? Pedro perguntou. Não sei, respondi honestamente. Mas eu mudei. E isso é o que importa. Eu não vou mais aceitar ser tratada mal por ninguém, família ou não. Pedro me abraçou apertado. Estou orgulhoso de você. E sobre a sociedade no novo restaurante? Você já decidiu? Sorri, sentindo uma empolgação genuína pela primeira vez em semanas. Decidi. Aceito a proposta. Vamos ser sócios. Mesmo sabendo que isso vai significar trabalhar comigo todos os dias? Que não vamos conseguir mais manter vida pessoal e profissional separadas? Principalmente por isso, respondi. Chega de segredos entre nós. Naquela noite, enquanto assistíamos um filme ruim na televisão e comíamos pizza requentada, senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Não era sobre dinheiro ou status ou provar algo para minha família. Era sobre estar com alguém que me valorizava, trabalhando em algo que me motivava e ter coragem para ser autenticamente eu mesma. 6 meses depois, o segundo restaurante de Pedro, nosso restaurante, estava quase pronto para a inauguração. Optamos pelo nome Raízes. Uma homenagem tanto às origens humildes de Pedro, quanto à minha jornada de descoberta das minhas próprias raízes e valores. O conceito havia dado certo exatamente como planejamos. Comida de qualidade a preços acessíveis, ambiente acolhedor, mas descontraído, e uma filosofia de atendimento baseada no respeito e na inclusão. Cada funcionário passava por treinamento específico sobre como tratar todos os clientes com dignidade, independentemente de sua aparência ou origem social. Eu havia pedido demissão do meu emprego anterior 2 meses atrás, depois que ficou claro que nossa sociedade estava funcionando melhor do que qualquer um de nós havia imaginado. Pedro e eu descobrimos que formávamos uma dupla profissional eficiente. Ele cuidava da parte criativa e culinária, enquanto eu gerenciava a administração e o planejamento estratégico. Nossa relação pessoal também havia se fortalecido. A transparência total que decidimos adotar após as revelações no Sapori havia criado uma base sólida de confiança. Não havia mais segredos entre nós. Não havia mais a sensação de que eu estava namorando um estranho. Na manhã da inauguração do Raízes, recebi uma mensagem inesperada no meu celular. Era de Clara. Bia, vi a matéria no jornal sobre o restaurante de vocês. Parabéns. Espero que dê tudo certo. Se um dia você quiser conversar, eu estou aqui. Clara. Fazia 3 meses que não falávamos.
Após nossa conversa em seu apartamento, ela havia cumprido sua promessa de ligar para minha antiga empresa e desfazer a denúncia. Depois disso, mantivemos distância respeitosa uma da outra. Soube através da prima Júlia que Clara havia conseguido um emprego como recepcionista em uma clínica médica. Era um cargo menos prestigioso do que o que tinha no Sapori, mas ela estava trabalhando honestamente e, segundo Júlia, parecia ter amadurecido com toda a experiência. Vai responder? Pedro perguntou, lendo a mensagem por cima do meu ombro. Mais tarde, respondi. Hoje é nosso dia. A inauguração foi um sucesso além das nossas expectativas. Amigos, clientes do Sapori, jornalistas gastronômicos e curiosos da região lotaram o restaurante. Pedro havia preparado um menu degustação especial que mostrava perfeitamente nossa proposta. Pratos sofisticados feitos com ingredientes simples, apresentação impecável, mas sem arrogância. Minha mãe estava lá, orgulhosa e emocionada, conversando animadamente com Pedro sobre as receitas que ele havia adaptado da culinária regional. Ver os dois se dando tão bem me aquecia o coração de uma forma que eu não sabia ser possível. Filha, minha mãe me disse durante uma pausa na correria, eu nunca te vi tão feliz. Era verdade. Apesar de todos os conflitos e desafios dos últimos meses, eu me sentia mais plena do que jamais havia me sentido. Tinha trabalho que me motivava, um relacionamento baseado em respeito mútuo e, principalmente, havia encontrado minha própria voz. Por volta das 10 da noite, quando o movimento estava diminuindo e começávamos a organizar o fechamento, vi uma figura familiar parada na entrada do restaurante. Era Clara, hesitante, como se não tivesse certeza se deveria entrar. Pedro a viu também e me olhou questionativamente. Fiz um sinal para que ele continuasse cuidando dos últimos clientes enquanto eu ia até a entrada. Oi, Clara disse quando me aproximei. Ela estava diferente, mais simples, menos artificial. Usava jeans e uma blusa básica, sem a ostentação que sempre a caracterizou. Oi, respondi. Não esperava te ver aqui. Eu não ia vir, ela admitiu. Mas depois que vi a matéria no jornal, eu queria ver com meus próprios olhos. E talvez parabenizar vocês pessoalmente. Olhei ao redor do restaurante. Pedro estava conversando com os últimos clientes, minha mãe ajudava a organizar as mesas e a equipe trabalhava em harmonia. Era exatamente o ambiente que havíamos sonhado criar. Quer entrar? Perguntei. Clara hesitou. Você tem certeza? Não quero causar nenhum constrangimento. Entre, insisti. Mas apenas como cliente. Sem drama, sem história antiga, apenas uma pessoa conhecendo nosso restaurante. Ela assentiu e me seguiu para dentro. Pedro se aproximou quando nos viu, mas manteve uma expressão neutra e profissional. Clara, ele disse, oferecendo um cumprimento educado. Bem-vinda ao Raízes. Obrigada, ela respondeu, e eu pude perceber que estava genuinamente nervosa. O lugar ficou lindo e cheira maravilhosamente. Pedro ofereceu uma mesa pequena no canto, longe da movimentação principal. Clara pediu apenas um café e um pedaço da torta de chocolate que havia sobrado da degustação. Durante alguns minutos conversamos sobre amenidades, o restaurante, a decoração, o bairro. Como está o trabalho novo? Perguntei finalmente. Clara deu um pequeno sorriso. Bem diferente do que eu estava acostumada. É mais simples, mais humilde. Mas estou aprendendo coisas que nunca imaginei que precisaria aprender. Como o quê? Como tratar bem pessoas que não podem me dar nada em troca, ela disse. E havia uma sinceridade em sua voz que me surpreendeu. Na clínica, atendo desde executivos com planos de saúde caros até pessoas que dependem do SUS. Aprendi que todas merecem o mesmo respeito. Era uma lição que eu havia tentado ensinar para ela durante anos, sem sucesso. Mas parecia que a vida havia se encarregado de dar essa educação de uma forma muito mais efetiva. Pia, ela disse depois de um momento de silêncio. Eu queria te pedir desculpas. Não apenas pelo que aconteceu no Sapori, mas por todos esses anos. Por ter sido uma pessoa terrível com você. Você já pediu desculpas, respondi.
não da forma correta. Naquele dia, no meu apartamento, eu estava mais preocupada em me justificar do que em realmente assumir a responsabilidade pelos meus atos. Ela respirou fundo antes de continuar. A verdade é que eu sempre tive inveja de você. Não da sua condição financeira ou das suas coisas, mas da sua força. Você sempre foi resiliente. Sempre encontrou um jeito de superar as dificuldades. Eu cresci tendo tudo dado de bandeja. E quando a vida ficou difícil, eu não sabia como lidar. Clara, deixa eu terminar, ela disse levantando a mão. Eu passei anos tentando te diminuir porque, no fundo, eu sabia que você era a melhor pessoa do que eu. E em vez de tentar ser melhor, eu preferi tentar te fazer sentir pior. As palavras ficaram suspensas entre nós. Era a primeira vez que Clara estava sendo completamente honesta sobre suas motivações, sem tentar se justificar ou minimizar seus atos. Eu aceito suas desculpas, disse finalmente. Mas você entende que isso não apaga o que aconteceu, não é? Entendo. E não estou pedindo para fingir que nada aconteceu. Só queria que você soubesse que eu reconheço o quanto fui errada. Pedro se aproximou discretamente, perguntando se estava tudo bem. Clara aproveitou para se despedir. Obrigada por me deixar entrar, ela disse, levantando da mesa. E parabéns pelo restaurante. Vocês merecem todo o sucesso. Antes de sair, ela hesitou por um momento. Bia, se um dia você quiser... Não sei, tomar um café, conversar... Eu gostaria muito, mas entendo se não quiser. Talvez, respondi. Quando eu estiver pronta. Clara assentiu e saiu do restaurante. Pedro veio se sentar ao meu lado. Como foi? Ele perguntou. Inesperadamente maduro, respondi. Acho que ela realmente está tentando mudar. E você? Como se sente? Pensei na pergunta por um momento. Livre, respondi. Completamente livre. Nas semanas que se seguiram, o Raízes se estabeleceu como um sucesso sólido na região. As avaliações online eram excelentes. Tínhamos uma clientela fiel e diversificada. E nossa equipe trabalhava com entusiasmo genuíno. Pedro e eu havíamos encontrado um ritmo profissional que funcionava perfeitamente. Pela manhã, chegávamos cedo para preparar o restaurante. Durante o almoço, eu cuidava da parte administrativa enquanto ele supervisionava a cozinha. À noite, trabalhávamos juntos atendendo clientes e garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. 3 meses após a inauguração, Pedro me surpreendeu com uma proposta que não tinha nada a ver com negócios. Era um domingo à tarde, e estávamos no apartamento dele, que agora era praticamente nosso apartamento, planejando o cardápio da semana seguinte. Pedro subitamente fechou o notebook e me olhou com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. Bia, ele disse, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Se é sobre o novo fornecedor de vegetais, eu já liguei para eles e... Não é sobre o restaurante. Ele me interrompeu sorrindo. É sobre nós. Meu coração acelerou, porque eu suspeitava para onde aquela conversa estava indo. Casa comigo, ele disse simplesmente. Não houve ajoelhada dramática, não houve anel caro, não houve música romântica. Foi exatamente do jeito que eu esperaria que Pedro fizesse. Direto, honesto, sem artifícios. É um pedido ou uma ordem? Perguntei sorrindo. É um convite para dividirmos oficialmente tudo o que já dividimos na prática. O apartamento, o restaurante, os sonhos, as contas, as brigas sobre quem esqueceu de comprar leite. Eu ri, lembrando da nossa discussão mais recente sobre organização doméstica. E se não der certo? E se misturar casamento com sociedade empresarial for uma péssima ideia? Então vamos descobrir isso juntos, ele respondeu. Mas eu prefiro tentar e talvez falhar do que não tentar e sempre me perguntar, e se? Sim, respondi sem hesitar. Claro que sim. Nos casamos 4 meses depois, em uma cerimônia simples no próprio Raízes. Convidamos apenas família próxima e amigos íntimos. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Pedro quase queimou o jantar porque estava nervoso demais para se concentrar na cozinha.
E eu me senti mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Clara não foi convidada, mas enviou um presente. Um livro sobre administração de restaurantes com uma dedicatória simples. Para Bia e Pedro, desejando todo o sucesso e felicidade. Com carinho e respeito, Clara. Um ano depois, quando o Raízes já era uma referência gastronômica consolidada na cidade, recebi uma ligação inesperada. Era da tia Carmen. Beatriz. Sua voz era diferente do tom autoritário que eu conhecia. Eu gostaria de conversar com você, pessoalmente. E sobre o quê, tia? Sobre a família. Sobre muitas coisas que preciso dizer. Aceitei encontrá-la em um café neutro, curioso para saber o que ela tinha a dizer depois de mais de um ano sem qualquer contato. A tia Carmen que me esperava era visivelmente mais frágil do que eu me lembrava. Seu cabelo estava grisalho, havia rugas novas ao redor dos olhos, e sua postura não tinha mais aquela arrogância que sempre a caracterizou. Obrigada por aceitar me ver, ela disse quando me sentei. O que você queria conversar? Sobre como eu falhei como tia, como falhei como pessoa. Não era o que eu esperava ouvir. Clara me contou sobre a conversa que vocês tiveram no restaurante, sobre como ela pediu desculpas, e me fez perceber que eu nunca pedi desculpas para você. Tia, me deixa falar. Ela me interrompeu, ecoando as palavras que Clara havia usado meses antes. Eu criei a Clara achando que estava preparando ela para o mundo. Ensinei que ela era especial, que merecia mais que as outras pessoas. E, sem perceber, ensinei também que você merecia menos. Era doloroso ouvir, mas necessário. Sua mãe trabalhou na minha casa por 17 anos. 17 anos cuidando da minha família, criando minha filha tanto quanto a própria filha. E eu sempre tratei isso como se fosse um favor que eu estava fazendo para vocês, não como o trabalho duro e dedicado que realmente era. Ela parou para tomar um gole do café, e eu pude ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Quando você começou a se formar, a crescer profissionalmente, eu fiquei ameaçada, como se o seu sucesso diminuísse o da Clara, como se não houvesse espaço para vocês duas serem bem-sucedidas. E agora? Agora eu vejo o quão errada eu estava. Clara me contou sobre o emprego novo dela, sobre como está aprendendo a ser uma pessoa melhor. E eu estou orgulhosa dela. Mas também estou envergonhada de ter demorado tanto para reconhecer o quão especial você sempre foi. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de uma ferida antiga finalmente começando a cicatrizar. Eu sei que não posso desfazer todos esses anos, ela continuou. Mas, se você me deixar, eu gostaria de tentar ser a tia que deveria ter sido desde o começo. Não vai ser fácil, eu disse honestamente. Há muito ressentimento acumulado. Eu entendo, e estou disposta a trabalhar para merecer seu perdão. Conversamos por mais uma hora, e pela primeira vez na vida, senti que estava falando com a tia Carmen como igual. Não como uma criança que precisava pedir permissão para existir no mesmo espaço que ela. Quando saí do café, liguei para Pedro para contar sobre o encontro. Como você se sente? Ele perguntou. Como se um ciclo tivesse se fechado, respondi. Não significa que vou esquecer tudo o que aconteceu, mas é bom saber que as pessoas podem mudar de verdade. Hoje, 3 anos depois do incidente no Sapori, minha vida é completamente diferente do que eu jamais imaginei que pudesse ser. Pedro e eu temos 2 restaurantes bem-sucedidos, uma empresa de consultoria gastronômica que está crescendo rapidamente, e um casamento sólido baseado em respeito mútuo e transparência total. Clara e eu nos encontramos ocasionalmente para um café. Nossa relação nunca será completamente descomplicada. Há cicatrizes antigas demais para isso. Mas conseguimos construir algo parecido com uma amizade genuína. Ela mudou de verdade, e eu aprendi que guardar rancor para sempre só prejudica a mim mesma. A tia Carmen se esforça genuinamente para ser uma presença positiva na minha vida. Frequenta nossos restaurantes, elogia meu trabalho e trata minha mãe com o respeito que ela sempre mereceu. Ainda há momentos de tensão, mas estamos construindo algo novo sobre as ruínas do que existia antes.
Minha mãe, aos 58 anos, decidiu sair da casa da tia Carmen e alugar um apartamento próprio. Quero viver os próximos anos da minha vida sendo independente, ela me disse. Pedro e eu a ajudamos com a mudança, e ver minha mãe orgulhosa de sua própria casa foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Algumas pessoas me perguntam se não tenho medo de que tudo isso desmorone, se não é arriscado demais misturar amor e negócios. Mas eu aprendi que a vida é feita de riscos calculados, e algumas apostas valem a pena ser feitas. Ontem à noite, enquanto fechávamos o Raízes depois de mais um dia bem-sucedido, Pedro e eu sentamos na mesa onde Clara havia se desculpado formalmente comigo. Estávamos cansados, mas satisfeitos, planejando as próximas expansões e sonhando com projetos futuros. Você se arrepende de alguma coisa? Pedro perguntou, pegando minha mão por cima da mesa. Pensei na pergunta, repassando mentalmente todos os eventos que nos trouxeram até ali. A humilhação no Sapori, o confronto com Clara, as brigas familiares, as reconciliações difíceis, a coragem de começar um negócio do zero. Não, respondi, e estava sendo completamente sincera. Nem uma única coisa, porque tudo o que aconteceu me trouxe até aqui, até nós. Pedro sorriu e beijou minha mão. Então, vamos para casa, sócia. Vamos para casa, marido. Enquanto caminhávamos pelas ruas silenciosas em direção ao nosso apartamento, refleti sobre como é curioso o jeito que a vida tem de nos ensinar lições que nunca pedimos para aprender. Aprendi que às vezes precisamos perder pessoas para descobrir quem realmente somos. Aprendi que o perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre escolher não deixar que ele defina nosso futuro. E principalmente, aprendi que nossa verdadeira família não é necessariamente formada por laços de sangue, mas por pessoas que escolhem nos ver, nos valorizar e nos amar pelo que realmente somos. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a filha da empregada que cresceu nos fundos da casa grande. Vejo uma mulher que construiu sua própria vida, que luta pelos próprios sonhos e que aprendeu que o respeito não é algo que se pede. É algo que se conquista sendo fiel aos próprios valores.